Primeiramente, Shalom aos irmãos, Shalom a todos, que o Eterno possa a cada dia nos dar mais e mais do teu Rua, da tua Emuná. Hoje nós estamos estudando a Parashá por nome Bishalar, ao enviar, né, esse conceito no hebraico, onde o Eterno começa agora a separar o seu povo, uma vez tirados do Egito, né, os hebreus agora são comissionados a determinado local, e o Eterno os envia, né, para que cumpra algumas coisas em suas vidas, alguns propósitos, mas muitas vezes o Eterno nos envia, mas não é tão simples assim, né? O Eterno nos comissiona a algum propósito, e daí está o nome dessa paraxá, né? Bishalar, né? Que quer dizer, Shlar vem de Shalia, vem de apóstolo, emissário, alguém enviado para um propósito definido, designado para alguma missão específica. E nós sabemos que o povo de Israel foi enviado ao deserto, mas ao deserto para quê? Para que ali no deserto fosse uma escola, né, de aprendizado para o povo de Israel, que eles pudessem aprender com o Eterno no deserto. E muitas vezes o Eterno nos comissiona, nos dá uma missão, uma tarefa, e a tarefa parece ser muito fácil, muito simples, mas no meio do caminho vem as pedras, vem os tropeços, vem os espinhos, e a gente percebe, Gabriel, que não é tão simples assim ser enviado pelo Eterno. Vem o choro, vem o sofrimento, vem os desencontros, e a gente vai ter que enfrentar agora Filisteu. Você talvez vai ter que enfrentar Amorreu, você vai ter que enfrentar Jebuseus e um monte de seus que a Bíblia apresenta, que é tudo inimigo de Israel, né? Muitas vezes os filisteus estão aí te atrapalhando. O Eterno, Adam, vá, e você tenta até ir, mas os filisteus estão lá na frente para te derrubar. Estou falando em forma figurada, porque os filisteus são os contratempos que você encontra no caminho, através da sua caminhada espiritual. Eu não sei qual Golias você está enfrentando, mas nós sempre enfrentamos Golias. Agora, a diferença não está no exterior, né? Não está no tamanho seu, na sua força física, na sua condição financeira. A diferença tem que estar dentro de ti, né? Davi era um mancebo e derrubou um gigante, e o exército de Israel não teve coragem. Os homens mais valentes de Israel, Israel é notório por existir valentes. Israel sempre teve os seus exércitos, os homens mais valentes. E nós sabemos que esse exército de valentes não foram eficazes, né, para destruir Golias. Mas um menino tinha algo que esse exército não tinha: a convicção em Hashem, né? E ele diz: você, gigante, vem a mim com espada e escudo. É nisso que está a tua confiança, é no teu tamanho. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Aquele que vence todas as pelejas. E Davi estava certo. O que aconteceu todos sabem. O gigante caiu. E por que o Golias que está te assolando não vai cair? Ele vai cair. Mas se você for no nome do Senhor dos Exércitos. Bom, capítulo 13, a partir do versículo 17, nós temos uma passagem muito interessante. Diz assim: e aconteceu que, quando o faraó deixou ir ao povo, Elohim não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Elohim disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Gente,
tem uma condição aqui espiritual, tem uma estratégia de guerra para você vencer. Para você vencer as suas aflições. Olha, o Eterno, ao tirar o povo do Egito, da terra dos Mitzraim, o Eterno não os leva pela terra dos filisteus, que segundo a geografia era mais perto para se chegar em Canaã. Mas o Eterno os leva pelo caminho do mar de junco, do mar vermelho. E por que o Eterno levaria o povo por uma distância mais longa? Porque o próprio Eterno diz aqui, porque talvez eles, vendo a guerra, não se arrependessem e voltassem para o Egito. Olha só, o Eterno, ele tem uma batalha para travar com você, mas o Eterno sabe quando você está preparado. Porque o Eterno sabe que se você entrar numa batalha sem estar espiritualmente preparado, você vai se arrepender e vai voltar. Então, por isso está escrito, maldito aquele que lança a mão do arado e olha para trás, né? Ou aquele que tenta edificar uma casa e não calcula se ele vai conseguir terminar. Porque se ele não terminar, as pessoas vão caçoar dele. Olha, Hilel tentou edificar uma casa e não conseguiu. Então Hashem nos ensina essas estratégias. Senta, calcula, né? E aí você vai tentar fazer aquilo que você consegue fazer. Então nossos sonhos não devem ser baseados em coisas impossíveis. Os nossos sonhos são baseados em cima dos nossos planos reais. E depois que você vence e adquire os seus sonhos reais, aí vem os sonhos maiores. Mas sabe o que está acontecendo? Pessoas estão sonhando com coisas impossíveis e se frustram. Se frustram. Então, meu sonho é aquilo que eu posso adquirir. Aí eu adquiro, eu falo, Baruch Hashem, porque eu consegui. Aí o meu sonho vai ser maior, mas de acordo com aquilo que eu posso. Mas você deve estar pensando, Roxo, você está nos desmotivando. Não, eu estou te ensinando estratégias para você ser bem sucedido e não murmurar do nome do Eterno. Então o Eterno aqui, ele olha, não vou levar o povo pela terra do Filisteu. Bem que eu poderia abreviar muitos quilômetros de andança, mas o povo não está preparado, porque eles vão ter que enfrentar os filisteus. E eles, vendo a guerra, vão voltar para o Egito, vão escolher e preferir a escravidão. Quantos de nós não temos preferido o Egito a encarar os filisteus? Sim ou não? Estou certo ou estou errado? Quantos de nós temos preferido ficar debaixo do açoite, debaixo da carga pesada, a enfrentar os filisteus e sair vitoriosos? Esta palavra de hoje é uma palavra de fé, é uma palavra de fazer com que você ande. Diga ao povo que marche, Moshe. Amém? Marche, e você será vencedor. A bênção está aqui, mas os filisteus estão na tua frente para te opor da tua bênção. Porque no mundo espiritual, aprenda isso, há uma coisa muito importante e ao mesmo tempo muito interessante. No mundo espiritual, quando as hostes celestiais malignas que ficam sobre os ares, segundo Shaul, fica rodeando e observando as coisas de Hashem, quando eles percebem que o anjo da Brahá está indo, e há um movimento espiritual sobre aquela casa, os Shedim, eles começam a olhar e pensar, epa, tem alguma coisa diferente naquela casa, porque os anjos do Eterno estão visitando demais aquela casa. Aí as atenções dos Shedim são voltadas, talvez para a tua casa, pelo tráfico dos melahines nela, dos anjos do Eterno na tua casa. E muitas vezes os inimigos, os nossos inimigos e os próprios demônios, ao nascer uma criança prometida, eles sabem que aquela criança é especial, porque eles observaram os anjos do Eterno protegendo aquela gravidez, livrando aquela mulher da queda, e assim
sarando, curando, para que aquela criança nascesse. E os demônios começam a olhar e pensar: epa, tem algo de importante naquela criança. Aquela criança vai me dar trabalho, porque os olhos espirituais estão voltados sobre a barriga daquela mãe. E diante da tua bênção estão os filisteus, porque a tua bênção está aqui, ó. Satã bota uma comitiva de inimigos aqui, para que você olhe os inimigos e perca o foco da tua vitória, da tua bênção. A tua bênção está ali, mas os amorreus estão aqui, na frente, para ser o teu opositor, né? Para ser Satã, opositor a ti. Mas aqueles que têm um espírito de Caleb, espírito guerreiro de Yehoshua, esses não olham os Nefilim, esses não olham os gigantes que habitavam a terra naqueles tempos. Esses não dão motivo, não dão honra a paredes, a muros fortificados. Eles focam em Hashem. É a mesma rua, a mesma fé, emuná, que estava sobre Davi. Foi esta fé que estava no coração de Daniel, que desprezou as injúrias e os atrevimentos dos seus inimigos, as promessas de morte dos seus inimigos, as acusações e as promessas dos seus inimigos. Este homem, pela fé, foi jogado na cova dos leões e venceu. A mesma emuná, a convicção que estava sobre os seus 3 companheiros, e esses 3 foram jogados na fornalha ardente, mas não perderam o foco. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós perdemos o foco, e o foco é algo muito importante, porque se eu estou olhando o meu objetivo, nada que venha se opor a mim me impedirá, porque eu vou passar por cima de todos os obstáculos. Mas sabe o que acontece? Perdemos o foco. Yeshua, ele mandou com que Kefa, ele caminhasse sobre o mar. E sobre foco, nós temos esta passagem, ela é muito importante. Porque enquanto Kefa estava olhando para Yeshua, lembrando que quem mandou ele andar foi o homem que fez a tempestade se acalmar, é o homem que tinha autoridade sobre mares, sobre ventos, sobre montanhas, sobre figueiras. Era um homem que tinha um poder espiritual em suas mãos. Enquanto Kefa estava meditando nisso, ele estava caminhando sobre o mar. Mas de repente veio o filisteu, veio o amorreu diante de Kefa, porque da onde estava Kefa e aonde estava Abrahá, que é Yeshua, veio o inimigo. Quem foi o inimigo de Kefa para derrotar, para fazer Kefa perecer? Quem foi o Golias, o filisteu de Kefa? O vento. Então, quando ele começou a se concentrar na tempestade, no vento, ele perdeu o foco de que quem mandou ele ir foi Yeshua. E o que ele fez? Ao olhar, ao sentir o vento, ao se desconcentrar, ele temeu, ou seja, o vento arrancou a emuná de dentro dele. E ao perder a emuná, veio o que? A dúvida, e a dúvida não procede de Elohim. A dúvida vem do maligno. É ele que põe a dúvida e rodar no teu coração. Irmã Techuvá, ele que põe. Esse pensamento, será que vai dar certo? Será não? Abra as escrituras e começa a tomar posse do que está escrito, irmãos. A nossa vitória, eu não gosto dessa palavra, mas às vezes falta a palavra na língua portuguesa para tentar expressar o que a gente está querendo dizer. A nossa conquista, obrigado, irmãos. A nossa conquista está baseado naquilo que a gente tem de acordo com a Torá. Ou seja, se você na hora da angústia começar a tomar a Torá e começar a recitar as promessas do Eterno, você começa a ingerir fé em você mesmo, porque a fé vem pelo ouvir. Então, se você perder o foco, é isso que Satã quer. O Eterno te deu uma promessa, Eliarro. Mas antes da tua brahá,
Está lá o vento, está lá o Golias, está lá os filisteus. E como os filisteus foram pedras nas alparcas dos hebreus, né? Como os filisteus guerrearam com Israel por anos, por décadas, por séculos, por milênios. Povo terrível esse povo. E está lá hoje, Palestina, Filistina, está lá guerreando, os árabes. E eu acho que é um nome muito propício, Palestina, porque vem desse inimigo clássico de Israel, né? Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é para não perdermos o foco. Repita comigo: eu sou tudo aquilo que a Torá diz que eu sou. Quando você fala, quando gera a palavra, a fé gera a palavra, você anula muitas palavras no mundo espiritual. Você anula aquilo que você diz de você mesmo. Eu sou um pobre coitado. Eu sou um ímpio mesmo. Eu sou um transgressor, comigo não tem jeito. E quando você começa a proferir palavras de fé, palavras de conquista, você começa a acreditar que você é isso. Eu sou tudo aquilo que a Torá diz que eu sou. Porque a Torá diz que você é uma brahá, que você é um escolhido, que você é um conquistador. Mas os inimigos filisteus, que muitas vezes estão revestidos na tua própria família, muitas vezes é o teu pai, a tua mãe, é teu irmão, é o seu tio, o teu sobrinho, o seu vizinho, o teu patrão, a esposa, o teu esposo, os próprios teus filhos. Eles estão dizendo: ah, nada, você é assim. Ah, eu penso em colocar uma porta de comércio. Não, o comércio serve para todo mundo, menos para você, na sua família. Você intenta fazer, você vai investir dinheiro. Vem as pessoas pessimistas. Espera aí, mas você é o que a Torá diz que você é. E é nisso que você tem que crer. Aprenda a construir uma lixeira no mundo espiritual. Uma lixeirinha. Existe uma lixeira no mundo espiritual. Tudo aquilo que dizem de mim, que é ao contrário que a Torá diz que eu sou, eu amasso e jogo nesse lixo espiritual, nessa lixeirinha. E olha, essa lixeirinha tem que ser uma lixeirona, porque não vai caber tanta palavra ao contrário que você ouve, e que pior, que você mesmo diz de você. Então, Israel passou por tudo isso que nós estamos passando. Bom, o Eterno os leva para um caminho mais distante, por este povo não estar preparado. Irmãos, não entre em uma peleja espiritual sem estar preparado para ela. Você só pode comprar briga quando você está equipado espiritualmente. Uma vez eu estava palestrando e essa palestra ficou assim, gravado mesmo na mente das pessoas, que até hoje, isso tem mais de 10 anos, talvez 15, eu não sei, até hoje eles falam através dessa palestra. Eu preparei um quadro e eu palestrava com um quadro. Eu preparei um quadro e eu desenhei um homem seminu, só com uma cuequinha daquelas da época de Exu, aquele shortinho que é um paninho enrolado. No demais, o homem estava com o peitoril de fora, o umbigo, né? As pernas, os braços, e eu fiz aquele homem, pintei aquele homem. E eu mandei eles abrirem lá no texto onde que Shaul nos ensina uma coisa. Ele fala em forma figurativa, mas para expressar uma realidade. Que o homem espiritual, ele está equipado com uma armadura espiritual. E eu coloquei o capacete da salvação. Porque quando a gente cai, é o capacete que nos salva, não é? Na guerra, quando ele tomava pancada na cabeça, era o capacete que salvava. E eu mostrei primeiro aquele homem nu. Eu falei, olha, no mundo espiritual é assim que o inimigo te enxerga. Um homem nu, desprovido. Um homem que não tem essas características aqui. É assim que Satã o olha, o vê. Qualquer lugar ele pode mandar os seus dardos inflamados,
as suas setas. Por que fala dardos e fala setas? Porque Satã, ele usa de vários artifícios e meios de te atingir. Então, ele usa suas lanças, as tuas setas, os seus dardos inflamados, e lança contra você. Mas quando você está com o capacete da salvação, aí você é protegido. Aí eu ia colocando, que eu fiz os capacetes por fora e colocava nos, como chama, esse percevejo? Não, tachinha, como chama? Percevejo mesmo, né? Tarraxinha, não é tachinha não, tachinhas. Então quando eu mostrava o capacete de salvação, eu colocava o capacete no homem. Aí a couraça da justiça, porque ela te salva muitas vezes, a justiça. E eu ia encaixando, né? O escudo da fé, porque na hora quem te defende é a tua fé. O escudo da emuná. A espada, vamos ver se vocês lembram. Da justiça. Não, a couraça da justiça, a espada do Espírito. Aí eu fui colocando na mão, fui montando aquele guerreiro. E as sandálias da propagação das Beserut, das boas novas da emuná, da fé. E quando eles viram aquele homem todo montado, preparado para a guerra, aí eu falo, aqui, agora vocês podem olhar para este homem está pronto para encarar o inimigo lá fora. Porque se Satã mandar os dardos, mandar as suas setas, suas lanças, as suas espadas, nada poderá contra este homem, porque ele está preparado. Mas no mundo espiritual, o Satã olha para muitos de nós e nós estamos totalmente despreparados. Aí ele fala, é fácil, ele vai cair. Então, irmãos, nós estamos aqui com os hebreus em Shemot, nos preparando para a guerra. Nós estamos aprendendo a nos preparar para a guerra. Baruch Hashem. Versículo 21 diz assim: e o Hashem ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Veja bem, vamos espiritualizar a coisa. Duas colunas eram a proteção do povo de Israel. Bom, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Irmãos, Hashem, no mundo espiritual, ele põe sobre nós essas duas colunas. Essas duas colunas têm muito significado. Sabe o que nos protege segundo a Torá? A própria Torá. São as mitzvot, os mandamentos de Hashem. São eles que nos protegem. Porque a palavra diz, se nós não transgredirmos a Torá, o inimigo não nos toca. Então, concernente ao Shabat, está lá dito, lembra-te, né? E guarda-te. Lembrar e observar e guardar. São as duas colunas que te protegem concernente à mitzvah do Shabat. Então, essas duas colunas de Hashem, justiça e verdade, estão sempre te protegendo. No hebraico, se nós formos olhar, diz assim no hebraico, né? A coluna de nuvem é em hebraico Amud Anam. Amud Anam. E a coluna de fogo, Amud Esh. Amud Esh. Então, nós temos que pedir a Hashem, Anam e Esh. Ou seja, a nuvem composta de quê? Entre outros componentes, de água. Gera água. Então, olha que Hashem usou duas coisas que não se combinam: água e fogo, para proteger o povo. Veja bem,
Você, quando passa pelo mikve da techuvá e você imerge nas águas, há uma proteção sobre a tua vida, porque a partir de então você disse publicamente: eu pertenço a Yeshua. Mas quando você recebe a rua de este, o batismo, o mikve com fogo, você é mais protegido ainda. Então veja bem, olha que o povo, os hebreus, estavam passando por um mikve sem saber, né? Eles estavam passando pela nuvem Emudenan, e sobre a nuvem de fogo Emudiesh, ou seja, estavam sendo batizados na água e na rua, né? Então, por isso Shaul diz: Moshe batizou o povo entre a nuvem e as águas do mar. Ali era um mikve deles. Por quê? O mikve está relacionado com emuná, com fé. Diz os nossos sábios, isso está escrito no Talmud, que quando o Eterno, Moshe ali, o povo começou a murmurar, e Faraó vindo com seus exércitos, e de um lado Faraó, de um outro lado só havia água, e quem adquiriu ou o meu livro, ou o estudo, a apostila, ou quem acessou o blog, está lá o verdadeiro Sinai. Vocês viram lá que não havia, era um areial, e eles estavam presos nesse areial. Era, voltando, havia só um espaço entre as pedras, onde eles passaram. Quando eles chegaram naquele caminho, estava um areial, e todo o arraial de Israel naquele areial, mas é muito grande esse areial. Para frente e para os lados só havia mar, e para trás havia montanhas impossíveis de escalar, e uma passagem, e nesta passagem estava vindo o exército de Faraó. Então Israel tinha o céu, águas, montanhas e o inimigo no único caminho. Mas Hashem tinha dito para nunca mais voltar por aquele caminho. Então o Eterno tinha que criar um caminho onde não havia, onde não existia. E o que o Eterno falou, o povo já começou a murmurar. E diz essa paraxá que a Emud Anan, a nuvem de água, a nuvem que estava durante o dia na frente do povo, que servia como guia, como bússola, se retirou o anjo do Senhor. Por isso que a gente tem que compreender as coisas espirituais. O anjo do Senhor, o Melach de Elohim, estava fazendo esse movimento, e ele se retirou, se pôs atrás. E aquela nuvem que, segundo a Torá, era luz para o povo, se tornou treva para os egípcios. Ou seja, irmã, abrahar sua é maldição para o outro. Aquilo que está te causando bênção pode estar causando treva. E a palavra diz que se tornou em trevas. E aquilo fez uma separação para que eles não atingissem o povo de Israel antes do momento. Aí o povo desesperado, Moshe diz: por que clama a mim? Por que clama? E eu fiquei pensando, por que clamar ao Eterno? Porque o Eterno, né, pode todas as coisas. Mas o Eterno perguntou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Segundo o Talmud, o primeiro homem, os filmes mostram o Moshe batendo cajado, mas abrindo, todo mundo entrando. O Talmud diz que quando o primeiro homem pisou na água, a água não se abriu. E ele foi entrando pela fé, e quando chegou na altura do seu queixo, contato com a sua boca, o mar começou a se abrir. E eu creio nisso. Sabe por quê, irmãos? Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Se você não der o primeiro passo, Hashem não vai fazer por você, não. Eu acredito que aquele homem, ele teve muita emuná. Porque você entrando no mar, irmã, e o mar nada de se abrir, já pensou, irmã Miriam? E o mar, daqui a pouco eu vou morrer afogado. E chega na altura da sua boca, e é muito interessante, porque é Davar Elohim. A palavra da fé está na boca. Moshe falou, e quando a água estava em contato com a boca deste homem, na altura da boca deste homem, o mar se abriu. E isto
é uma convicção para nós de que quando o Eterno mandar você ir, ainda que seja para atravessar o mar, é aquilo que nós já ouvimos até em canção: se o mar não se abrir, você vai passar por cima dele, ele vai virar um tapete, mas você tem que entrar, você tem que caminhar. Se o mar tivesse aberto, o povo logicamente fugiria por ele, né? É uma porta de escape, mas o Eterno diga o povo que marche, ou seja, marchem diante do mar, né? Contra toda a lógica, e mais marche, vá à frente. E o que o Eterno está falando para nós hoje? Moshe ben Shalom, diga o povo que marche, não pare, irmão, pelo caminho, atravessa, que você vai ser bem-aventurado. Bom, capítulo 14, versículo do 10 ao 12, vamos ler comigo. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Eterno e disseram a Moshe: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito. Olha só, o povo mesmo vendo os sinais que Moshe fez, a serpente, a mão que se tornou lepra, que depois voltou ao normal, as 10 pragas, ainda estava, a coluna de fogo, a coluna de nuvem ainda estava murmurando, né? Acaso não havia sepulcro no Egito para fazermos morrer neste deserto? Versículo 12: não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos ao egípcio? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Então o Eterno está querendo trazer a libertação, e o povo está preferindo a escravidão. A palavra murmurar no hebraico é lum, lum com num sufixo no final, lum. Ela traz a conotação de estar insatisfeito. Ou seja, irmãos, todas as vezes que você murmura na tua querrilá contra Hashem, contra a tua vida, você está falando no seu subconsciente assim: eu poderia fazer melhor. Quando você murmura de algo, você está falando que você faria melhor, que aquilo está mal feito. Quando você murmura contra Hashem, você está falando que você faria melhor do que o Eterno. Não é isso que eles estavam falando aqui? Cheio de porquês, porque tirou de lá, acaso nos trouxe para cá, por que nos trouxe aqui? O Eterno sabia por que os tinha levado para lá. E o povo murmurando, ou seja, dizendo que faria melhor, ou insatisfeito com a situação. E quando a gente está insatisfeito com uma situação, é porque a gente não concorda com ela. Concordam comigo? A gente não concorda com uma situação porque para a gente aquilo não está sendo bem feito. Exatamente. Exatamente. Olha só, a insatisfação precede a murmuração, e a murmuração precede a ruína. Então é um elo, como se fosse elos de corrente coligado. Se você está insatisfeito, você vai começar a murmurar. Quando você tem um espírito de tentar ajudar, consertar, não, eu vou me prontificar, fazer alguma coisa pela causa, é diferente. Mas quando você está insatisfeito e você não quer ajudar, você começa a murmurar, e a murmuração vai preceder a destruição, a derrota. Exatamente. Para a gente encerrar, eu tinha muita coisa aqui novamente para passar, mas como nós começamos o culto com a hora um pouco entrada, versículo 22 fala ali, conta que o povo de Israel entrando no mar, né? E a palavra diz que o mar se abriu à direita e à esquerda e criou um muro, né? Um muro. Muro no hebraico é romá. Romá é um muro. Mais uma vez, o Eterno fez com que aquelas águas moles, né? Pois água é líquido,
se tornou em um muro, romá, uma palavra forte no hebraico, à direita e à esquerda. Veja bem que o Eterno usa coisas frágeis para nos dar proteção. Muitas vezes o Eterno usa o seu filho, sua filha, que são frágeis, para te dar proteção. O Eterno faz assim, ele usa as coisas simples para confundir as fortes. Ele podia ter usado ali as rochas e sobre aquele caminho, não. Ele preferiu usar um líquido, né? A água para ser romá, para ser proteção, para proteger o povo de Israel. Foi a mesma água que aniquilou. Quando o Eterno enviou o povo para aquela direção, o povo não sabia o plano do Eterno, que o Eterno queria afogar os exércitos egípcios para vingar a morte das 1000 crianças afogadas no Nilo. Vocês estão me entendendo? O Eterno queria afogar 1000 soldados egípcios para vingar a morte de 1000 crianças afogadas. Então, o Eterno hoje pode estar te levando por uma direção que você não está entendendo. Só concluindo o erro, dá só um minutinho. O Eterno pode estar te levando por um caminho que você não está entendendo. Mas é porque lá na frente o Eterno tem muita coisa para realizar através de você. Amém? Quem acredita diz amém? Amém. E quem sente inveja dos hebreus e queria estar lá, nós vamos passar pelo mar da provação agora, que é lá em Guiliana. Aquilo é um exemplo do que vai acontecer agora. Está lá o mar de vidro, né? E o povo cantando o cântico do Moshe e do Cordeiro. Então, nós vamos ser provados em todos. Bom, para me encerrar, irmãos, eu falei que hoje a Paraxá falaria da obediência e nos ensinaria um preceito muito interessante. No capítulo, por exemplo, no capítulo capítulo 14, versículo 26, diz assim: E disse o Hashem Moshe: estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moshe estendeu a tua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios ao fugirem foram ao encontro dele, e o Eterno derrubou os egípcios no meio do mar. Capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz, presta atenção nisso aqui, todo mundo. Se ouvires atento a voz do Eterno teu Elohim, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios. Porque eu sou o Eterno que te sara, eu sou Elohim Rafá. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam junto às águas. Aqui tem um segredo da prosperidade, varão. Primeiro, se ouvides atento à minha voz, você pode ouvir, mas não estar atento. Se fizerdes o que é reto diante dos meus olhos, se deres ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os meus mandamentos, aí que vem Abrahá. Incrível que Abrahá, ela vem depois de 4 processos na sua vida. Abrahá era qual? Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Se você praticar esses 4 pontos da Torá, nenhuma enfermidade virá sobre ti. E eu vou recapitular para você. Cura é igual ouvir, fazer, obedecer e escutar. Se você resumir aquilo que o Eterno falou, se resume em ouvir, fazer, obedecer, né? Fazer é obedecer, ouvir, obedecer, escutar e guardar a palavra de Hashem. Se você conseguir fazer isso, vem a cura sobre ti, porque nenhuma enfermidade virá sobre ti. Isso vem através dos Hukim, Mitzpatim, né, mitzvot do Eterno. Eu vou dar um exemplo. O Eterno diz assim: Shimon, eu quero que você construa uma casa.
Isso seria classificado como mitzvah, mandamento. Mas o Eterno não te disse como seria essa casa. Então você pode fazer do jeito que você quiser, de telhado, de laje, de cerâmica, de lajota, de 2 andares ou de 1 andar. Mas se o Eterno disser, Shimon, faça uma casa, e ao mesmo tempo ele acrescentar, você vai fazer, o Ada está mal hoje, né, Ada? Você vai fazer esta casa da seguinte maneira, você vai fazer esta casa de 2 pavimentos e vai usar concreto armado. Bom, isso já seria Hukim, ou seja, o Eterno dá o mandamento e os preceitos, estatutos e os juízos. Os juízos é o que? São as ameaças de que se você não cumprir o mandamento, vem os juízos do Eterno. Isso é juízos. Os estatutos é o que? Olha, depois dessa casa pronta, Shimon, agora eu vou dar o estatuto. Lá você não pode receber pessoas assim. Lá você não pode ficar até tantas horas da noite fazendo balbúrdia, bagunça. Então aí vem os estatutos e vem o que? Os preceitos. Então os estatutos e os preceitos te levam a mitzvah, ao mandamento. Conseguiram entender? Estatuto e preceitos não é mandamento. É o que, como você realiza o mandamento. Está entendendo? Eliarro, você vai para o Recife. Aí é o mandamento. Agora eu vou dar os estatutos e os preceitos. Olha, você vai fazer tantas paradas durante a viagem. Naquela cidade X você não põe o seu pé, passe direto. Você vai se alimentar tantas vezes por dia. E num determinado lugar alguém vai te chamar para você pagar um atalho. Não pega aquele atalho. Isso aí se resume em mandamentos, preceitos, estatutos e juízo. Todo mundo entendeu? Baruch Hashem. Então os estatutos e os preceitos nos levam ao cumprimento da mitzvah de Hashem. Que nós possamos aprender, né, com essas parashotes em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Amém.